da Palavra de Deus, continuando o nosso estudo no livro de Efésios. É muito bom estar aqui com vocês novamente, espero que vocês estejam felizes também para a gente continuar esse estudo. Mas antes vamos pedir, por meio da oração, a orientação de Deus, para que Ele possa nos dirigir nesse momento, nos capacitar, fazer com que a Sua Palavra realmente encontre lugar no nosso coração e principalmente que nós possamos sair daqui engrandecidos, desejosos de praticar tudo isso que Ele nos tem ensinado até então. Papai, obrigado por mais um encontro que o Senhor nos permite. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos incentivar, o Senhor nos dirigir, o Senhor nos fazer estar aqui diante do Senhor e da Tua Palavra. Somos muito gratos porque tudo isso vem do Senhor e sabemos que sem isso não desejaríamos essas coisas. É o Senhor que nos coloca isso no coração, que nos dirige por meio do Seu Santo Espírito e nos faz cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo isso. Obrigado por mais uma semana de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, transformando dia após dia, glória após glória, a nossa velha forma no novo homem, como o Senhor nos ensina aqui no livro de Efésios. Que a gente possa cada vez mais caminhar nessa direção, sermos mais filhos da luz e não andarmos pelas obras das trevas e possamos glorificar o Teu nome acima de tudo. Por favor, nos dirija nesse momento agora, que nós possamos, por meio da ação do Seu Santo Espírito, compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, trazer essas realidades para o nosso coração, gerando transformação, gerando desejo de praticar essas coisas e que o Seu Santo Espírito nos capacite para que isso aconteça mesmo, para que a gente possa então praticar tudo isso que o Senhor nos tem ensinado. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, gente, então hoje nós vamos continuar o estudo do capítulo 5, né? Nós vimos até a semana passada até o versículo 21. Então hoje nós vamos finalizar esse capítulo que ele vai do versículo 22 ao versículo 33. Antes, eu só queria lembrar que a gente termina aquele primeiro trecho, que vai até o 21, com o termo dizendo: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a gente viu até nas passagens aí do capítulo 4 e capítulo 5, essa ação prática nossa como cristãos, né? De vivermos em unidade, de vivermos em comunidade, de vivermos como os filhos da luz, não filhos das trevas. E tudo isso vai nos direcionar para essa condição de nos sujeitarmos uns aos outros. Quando a gente vive em comunidade, nós não somos mais um, somos nós. E a gente precisa ter essa convicção que para sermos nós e não sermos um, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. No nosso egoísmo, infelizmente, a gente segura muito essa condição do nosso desejo ser realizado, da nossa vontade, de nós sermos melhores do que os outros, mas não é o que o Evangelho nos ensina. Nós temos percebido que o Evangelho nos ensina sobre entrega. É você entregar ao seu próximo e não você receber do seu próximo. Você já recebeu do teu Pai Celestial. Você já recebeu do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você recebe do Espírito Santo uma porção diária da graça de Deus. Não da graça comum que toda a criação recebe, mas de uma graça específica que só os filhos têm, que é a própria habitação do Espírito. Nós temos recebido grande tesouro. Nós vimos o tamanho desse tesouro nos capítulos 1, 2 e 3. Então, a gente hoje, por receber tudo isso, devemos ansiar e entregar isso ao nosso próximo, a sujeitar isso ao nosso próximo, entendendo que ao fazer isso, estamos sendo sujeitos, estamos sendo submissos a Deus, à sua vontade. Ele fala, por temor a Cristo, nós devemos ter isso em mente. Por quê? Porque aqueles que andam na luz vão fazer isso. Se eles não estão fazendo, eles devem temer, porque eles não estão praticando obra da luz. Eles estão praticando obras de trevas. E também vimos aqui, na passagem do capítulo 5 inicial, o resultado da obra das trevas. Então nós devemos temer por isso, porque o resultado de quem anda por estes caminhos, caminhos de escuridão, caminhos de egoísmo, caminhos de egocentrismo, aquele que não aceita perder uma discussão, aquele que quer impor a sua vontade em cima de tudo, em cima de todos, são obras enganosas,
são obras de alguém que ainda não foi cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo, quem foi alcançado pela graça de Cristo, conforme a vontade do Pai, quer viver em unidade, quer viver em comunidade, quer viver com os irmãos, quer viver esta nova família que nós temos aprendido e vamos ver hoje também, que é um corpo, ou seja, está unido, está, né, ele é completo, não dá para um corpo, o pé está num lugar, a mão está em outro, não, eles estão juntos, eles estão vivendo em harmonia, eles estão vivendo ali uma unidade. Então, esse é o grande objetivo nosso. A gente tem que ter isso em mente, que a gente termina então, né, o versículo 21 dizendo isso, que a gente deve se sujeitar uns aos outros por temor a Cristo. E essa vai ser então a referência para a gente desenvolver o que nós vamos ver hoje e parte do que nós vamos ver no capítulo 6, no próximo encontro. Essa sujeição. Lembrando sempre que na relação, na comunidade, sempre vai ter líderes e liderados. E nós vamos ter que aprender a viver com essa condição. E Paulo, nessas próximas passagens, vai nos mostrar isso. A condição de líder e de liderado entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre aqueles que são... Ele direciona, na verdade, aqui até, ele fala, né, de escravos e senhores, de trabalhadores e patrões, mas eu penso que até de forma mais ampla, né, como cidadãos e governantes, por exemplo, ou seja, fora da questão da família, na igreja, né, aquele que lidera e o que é liderado na igreja. Então, essa condição de estarmos na posição de líder ou de estarmos na posição de liderados, como a gente deve agir para que a gente aprenda a se sujeitar uns aos outros. E, gente, não tem jeito. Todo ser humano, ele passa pelas duas situações. Todos, sem exceção. Só tem uma pessoa que não passa, que é o Pai. Mesmo Cristo, quando veio, ele estava sujeito à vontade do Pai. E ele fala isso, né, na oração do Getsemane: não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, o Pai é o que sujeita todas as coisas. Então, estamos todos nós sujeitos à vontade do Pai. O Cristo e o Espírito Santo também. Eles são a explosão daquilo que nós devemos entender de sujeição, de submissão. Por quê? Porque Cristo, quando ele se submete ao Pai, ele se submete com alegria, com amor, mesmo que o momento seja de angústia. Por quê? Porque ele acredita que o Pai coopera para o bem dele, ele acredita que a vontade do Pai é superior e que no final essa vontade vai ser soberana, mas mais do que isso, maravilhosa, justa, reta, santa. Por isso que ele se sujeita, porque em dado momento ele fala: não, a minha vontade pode não estar conciliada com a vontade dele, que é justa, perfeita, santa, que era no exemplo do Getsemane, por exemplo, né? Então, a gente vai ter que ter sempre essa leitura que dados momentos da vida nós somos líderes e dados momentos nós somos liderados. Qualquer ser humano, basta a gente, por exemplo, constituir uma família, que é o que a gente vai ver. Na posição de pai e mãe, você vai liderar seus filhos. Quando você nasce, você é filho, você está sujeito a seu pai e a sua mãe. Então, é um exemplo típico. Mas durante a nossa vida, em vários outros momentos, também a gente vai lidar com essa situação, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas um dono de empresa, ele é sempre líder. De jeito nenhum. Ele é liderado pelo mercado, ele é liderado pelos seus clientes. Você acha que um dono de empresa pode sair fazendo a vontade dele da forma que ele quer? Se ele faz isso e não encontra um público para comprar seus produtos, para vender seus serviços, ele não tem o que fazer. Ele pode ser bom naquilo, mas ele vai ter que se sujeitar ao mercado, tem que se sujeitar aos seus clientes para que a empresa dele prospere. A mesma forma, um trabalhador, ao ser liderado então por uma pessoa dessa, vamos ver hoje a questão de marido e mulher, como é que isso, né, se encaixa. Então, nessa continuidade das ações práticas, para que a gente possa viver em unidade, para que a gente possa viver em comunidade, essa relação de liderança, de liderado, né, de saber seguir, saber se sujeitar é muito importante. E nós devemos entrar com um olhar nessas passagens, com um olhar, né, nessa visão. Infelizmente, hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre esse relacionamento de homem e mulher, e isso está muito distorcido no nosso mundo, né? Até porque hoje nós temos na verdade nós temos há muito tempo já uma distorção que vem muito do homem em relação
a mulher com machismo, que é um sentimento deplorável. Machismo é deplorável, Deus odeia o machismo, Deus odeia o machismo. Não é à toa que Jesus, aí eu levo isso para mim sempre, não é à toa que Jesus apareceu ressurreto primeira vez para uma mulher, para destruir o machismo humano, para destruir, inclusive de discípulos também. Se a gente vê pela história, os próprios discípulos tiveram que ter a mente renovada sobre isso, porque eles vinham de uma cultura extremamente machista. E por viver então nessa cultura extremamente machista, a mulher era tida como algo, né? E aí hoje, com o decorrer da história, criou-se o movimento feminista, que é para quê? Para contrapor o machismo, que também é deplorável aos olhos de Deus. Então, tanto o machismo, que começa primeiro e destruiu muitas vidas, destruiu muitas famílias, o feminismo hoje vem da mesma forma. Então são dois relacionamentos, são duas formas de se enxergar a relação homem-mulher que devem ser extirpadas do nosso meio, tanto o machismo quanto o feminismo. E a gente viver realmente do que é a verdade aqui, né? Nós vamos ler a passagem, como eu tenho dito aqui, eu tenho usado a versão NVI, Nova Versão Internacional. Ela usa o termo sujeite-se. Outras versões usam de submissão, submeta-se, né? Que é relativamente igual. Então, nós vamos sempre pensar nisso. E a leitura que a gente tem que ver não pode ser pela visão do mundo, tem que ser com uma cosmovisão bíblica, de entender o que é a submissão bíblica e não uma submissão do mundo, para que a gente possa ter a verdade. E nós temos aprendido, gente, muito importante isso, que olha que coisa interessante, nós então devemos ser submissos a Cristo, que também é submisso ao Pai, ou seja, todos nós temos que ser submissos, e primeiro e acima de tudo ao Pai, que é quem determina, que é quem submete toda a criação à sua vontade, porque a sua vontade é a única que é justa, perfeita, santa e agradável. E nós devemos partir desse pressuposto para que a gente possa então dedicar toda a nossa vida para Ele em submissão, entendendo isso. Não porque Deus é um Senhor que quer ficar nos escravizando, não por isso. É porque eu olho para Ele e falo, Senhor, o meu pensamento é distorcido. A minha vontade pode ser distorcida, se não, pode ser não. Se a minha vontade não estiver alinhada com a do Senhor, vai ser distorcida. Vai ser de trevas e não de luz. Então eu passo agora a procurar Ele, eu entendo, eu sou submisso a Ele plenamente. Porque se eu não for, eu estou frito. Eu não vou para a luz, eu fico nas trevas. Então essa é a dinâmica, é um querer ir. Deus, ele fala, o grande desejo, penso, de Deus, não é que ele se submeta sobre nós à força, é que nós possamos entender o quanto nós necessitamos de ser submissos a ele, porque o nosso GPS é distorcido, numa palavra hoje, né? Nós não temos senso crítico para poder tomar decisões certas, corretas, se não for por meio de uma submissão a ele, procurando ele. Procurando o que eu digo, gente, aí também é uma coisa importante só, eu sei que eu estou fugindo um pouco, mas só para a gente ter uma visão clara, não é também ficar toda hora, eu vou agora parar para ouvir a vontade de Deus. Nós devemos fazer isso, mas a vontade de Deus já é declarada na palavra dele, né? Às vezes a gente quer, e a gente deve pedir, a gente deve conversar com Deus para que Deus confirme aquilo que ele já tem nos ensinado por meio da palavra. Traga sabedoria, traga luz, traga entendimento daquilo que ele já revelou. E não assim, Senhor, eu preciso saber a sua vontade. E principalmente quando ela é contrária à Bíblia. Por exemplo, Deus determina um relacionamento nosso em relação ao dinheiro de empréstimo, por exemplo, né? Aí eu quero comprar uma coisa que não é necessária naquele momento e vou fazer um empréstimo, né? E a Bíblia está falando, não faça, não empreste, né? Não faça dívidas. Eu vou lá, não, mas esse caso deve ser diferente. Deixa eu falar com Deus aqui para ver se ele, né, abre uma exceçãozinha da palavra dele. É isso que não pode. A palavra de Deus é imutável, ela é plena, ela não muda, né? Então, se ele fala que não, é não.
O que nós temos que orar para ele? Senhor, traga entendimento, abre os meus olhos para eu não fazer besteira. Para eu não fazer besteira. Abre os meus olhos, me dirija. Então, é importante a gente ter esse entendimento de sermos submissos, então, a Deus por isso, por entender que a vontade dele é justa, santa, perfeita e agradável. Que também tem a ver com essa questão do temor, né? Por isso, eu ter temor de mim mesmo no sentido das minhas decisões, saber, nossa, se for minha decisão, só vai me trazer consequências ruins. Que eu possa temer isto, de ter estas consequências ruins, para que eu olhe para Deus desejando cada vez mais ser submisso a Ele, a buscar a sua vontade, a sua revelação por meio da palavra e do Espírito agindo, né, sobre nós. Então é sobre esse olhar que nós devemos viver e é a forma com que Cristo viveu. Não é à toa que a gente vê Cristo, né, em muitos momentos, a Bíblia fala sobre isso nos evangelhos, ele fazia obra, ele fazia milagre e se retirava, ele orava, ele se fortalecia, ele buscava a vontade do Pai. Antes de ir para a crucificação, a cena do Getsemane, ele indo 3 vezes, orando, falando com o Pai. É isso, é entendendo, eu preciso disso, eu não sei viver sem isso, eu não consigo viver sem isso. Eu preciso ser submisso ao Pai. Era a vontade dele. E hoje, ele tendo vencido, então, nós devemos ser submissos a Cristo. Cristo é o nosso primeiro, porque essa é a vontade do Pai. Mas por que então a gente vai se submeter a Cristo se Cristo conhece ao Pai? Se submete ao Pai? Porque Cristo é o único que conhece o Pai, conhece a vontade do Pai e age conforme a vontade do Pai. E ele sendo primogênito nosso agora, né, nós olhamos para ele como nosso irmão mais velho, perfeito, justo, santo, Deus também, para tomar as nossas decisões em submissão a ele. Então essa é a grande leitura. E com isso, então, nós vamos entrar no texto de hoje e aí vamos discutindo versículo por versículo. Então vamos lá, capítulo 5, Efésios, versículo 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a sua mulher trate o marido com todo o respeito. Então, até aqui, né, a leitura bíblica, trecho maravilhoso, trecho que a gente ouve bastante, né, em muitas situações do relacionamento marido-mulher, em preparação para casamento e daí por diante. E penso que muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins são usadas aqui, né, com esse texto. Uma coisa que a gente também deve sempre lembrar, e eu acho que esse é o grande motivo por a gente não entender muitas vezes a Trindade. Essa discussão, por exemplo, é um só Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a gente não entende porque a gente tem dificuldade em entender unidade, relacionamento, um só corpo. E essa relação da Trindade, eternamente, ela vai ser uma relação universal. Nós, e vimos aqui no final dessa passagem, seremos um só corpo. Todos agindo com a mesma unidade da Trindade. Somos seres diferentes, somos membros diferentes, mas vivendo em unidade, formando um todo, formando a glória de Deus.
Deus decidiu se revelar por meio dessa unidade. Essa é a relação. Deus podia se revelar, a sua glória ser declarada por qualquer outra forma, mas a forma com que ele decidiu é sempre, e isso ele vem nos mostrando, escolher um povo, capacitar esse povo, formar esse povo em uma união para que ele possa glorificar Deus. E isso é tão importante, gente, que a igreja, durante o Novo Testamento, a gente não percebe muito isso na igreja, mas no Antigo Testamento, quando a gente estuda a história de Israel, a gente vê isso, né? Um probleminha no corpo, na nação de Israel, trazia consequências para todos, para os santos e para os não santos. Não tinha essa separação. Deus olhava para Israel, para a pureza de Israel, e olhava um todo, olhava um povo, como ele olha hoje para a tua igreja. Então, se a igreja tem um membro ali doente, a igreja inteira está doente. Se Israel tinha lá no Antigo Testamento, um desvio ali de um membro ou de uma situação, o povo inteiro sofria. Basta a gente lembrar, por exemplo, quando Acã, né, na conquista, quando Deus dá a conquista da Terra Prometida, começando ali por Jericó, e Deus faz então, determina, né, que os espojos de Jericó seriam de Deus e Acã apronta que apronta, né, esconde lá, pega um pouco de despojo para ele. A gente vê que a primeira consequência que vem não é sobre ele. Ele sofre depois a consequência disso, né, ele e seus filhos. Mas antes um grupo, ao invadir uma outra cidade chamada Ai, vai lá e perde. Uma cidade que era bem menor, que eles foram para a guerra assim, é uma barbada essa está garantida, vou mandar até os, não precisa nem mandar os mais experientes, não precisa mandar todo mundo, e Deus dá uma derrota para eles ali pelo pecado de Acã. Ou seja, uma pessoa contaminada no corpo trouxe morte para outras pessoas, mostrando que essa unidade que Deus quer do teu povo é algo que ele vai requerer, e ele requer de nós. Não é à toa que ele está usando toda hora esse membro, esse termo, corpo. Aliás, duas coisas maravilhosas, ele fala aqui nas duas aqui de novo, né? Casamento e corpo. Qual que é o nosso relacionamento? Casamento e corpo. Então a gente olha para Cristo como nosso marido, a gente olha para Cristo como nosso cabeça. Olha como eles estão coligados, e são coisas coligadas, porque quando a gente casa, e a gente viu aqui, a gente passa a ser uma só carne. O que quer dizer isso? São dois seres, mas vivendo numa unidade, ou buscando viver uma unidade tão grande, que eles passam a ser como um só. Eles são vistos como um só, eles têm unidade, que é a mesma coisa que a gente vê na Trindade hoje. Hoje nós sabemos que existe Pai, que existe Filho, que existe Espírito Santo, mas a gente não discerne, é Deus, né? Às vezes é engraçado quando a gente ora, não sei se vocês já repararam, você está orando para o Pai, de repente você ora para Cristo, depois você ora pelo Espírito Santo, ou você conversa com o Espírito Santo, outra hora você está conversando com Jesus, outra hora você está conversando com o Pai, porque é uma unidade, você vê os três, você enxerga em Deus nas três pessoas. E Deus se relaciona com isso. Às vezes eu estou orando só para o Pai, Cristo está feliz com isso. O Espírito Santo está feliz com isso. Se eu estou orando por Cristo, o Pai está feliz, o Espírito está feliz. Se eu estou no Espírito, o Pai e o Filho estão felizes. Por quê? Porque essa é a unidade. Para eles não importa, eles são um. Fez para um, fez para os três. Fez para os três, fez para um. Acabou. E esse é o relacionamento que a gente deve ter. E nesse relacionamento, se a gente olhar para a Trindade de novo, a gente já vê uma ordem de liderança. Que a liderança vem de Deus, de Deus Pai, né? Que determina as coisas para que o Filho, né, seja o coordenador, o rei, né, o sacerdote, o sumo sacerdote, e o Espírito Santo aquele que faz as coisas acontecerem no corpo, que dá essa união, dá a liga, dá a vida ao corpo, sobre a orientação do Pai. E aí ele entra nessa passagem mostrando isso agora na família. Então ele começa falando da mulher. Mulher, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E aqui é importante isso, ele está falando uma conclamação para a mulher chamando o Senhor. Você não viu que você tem que se sujeitar aos outros por temor a Cristo, se sujeitando primeiro a Deus? Então, dessa mesma forma que se você se sujeita a Deus, você precisa se sujeitar ao seu marido. Porque o seu marido é uma liderança estabelecida por Deus. Não é uma liderança que o seu marido chegou e falou, eu quero te liderar.
você vai ter que ser liderada por mim. Não, é uma liderança que foi determinada por Deus. E nós vamos ver aqui que essa liderança depois para o homem tem responsabilidades para o homem. Né? Não é que é uma liderança, que é o que eu disse do machismo e do feminismo, né? De o homem vir mandar na mulher, ou a mulher tem que obedecer tudo que o homem fala, e o homem é um folgado, o homem só quer usar a mulher. Não é isso. Nós vamos ver que tem implicações para os maridos aqui. Mas a mulher, ela tem que se sujeitar ao homem. E aqui é importante que essa sujeição, gente, a gente precisa ter em mente que ela é uma sujeição no marido e em Deus junto. O que eu quero dizer com isso? Nós somos imperfeitos. Então, se vocês perguntarem, por exemplo, para qualquer mulher, ela vai falar uma série de defeitos dos maridos. Se você perguntar para minha mulher, ela vai falar uma série de defeitos meus. Mulher do fulano também vai falar do... Não tem jeito, porque somos pecadores vivendo nessa tentativa da comunhão, da união. E a mulher, ela começa nesse primeiro papel de ser uma intercessora pela missão do marido. A missão que o marido recebe de Deus é para que ele seja sacerdote do lar. E Deus vai requerer isso do pai de família, do marido. Eu te dei esse ministério, que era você liderar, você ser um sacerdote, ser o pastor da tua família. O que você fez com isso? Então, a primeira coisa que eu acho que a mulher deve nessa sujeição é orar para que Deus capacite o seu marido para que ele cumpra essa missão. E infelizmente hoje a gente luta muito contra isso, porque o marido lá, ele chega, ele tem lá seus sonhos, ele tem a sua carreira profissional, e ele muitas vezes negligencia esse primeiro ministério que Deus dá para quem é pai de família, quem é marido, em detrimento disso. Então a mulher deve orar por isso. Capacita o meu marido para que ele conheça a verdade, capacita o meu marido para que ele conheça a tua palavra, os teus caminhos e os teus desejos. Isso é muito importante. Orar toda vez que o marido estiver fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, pedindo para que o Senhor capacite ele. Então, ela tem esse papel de, a gente fala muito nesse trecho aqui, de ser uma auxiliadora, né? De ser alguém que está suportando, está apoiando o seu marido na missão que ele tem a cumprir diante de Deus e que vai ser cobrada por Deus no final. Por que você fez isso ou não fez isso com seus familiares, com sua esposa, com seus filhos? Então ela suportando. Eu penso muito aqui, gente, uma coisa legal disso é mais ou menos como se fosse, quando a gente fala de submissão, a gente tem que entender a origem e a palavra, né? Sub e missão, ou seja, existe uma missão que eu estou sobre essa missão, sub essa missão. Quando a gente é submisso a Cristo, nós entendemos a missão de Cristo e nos colocamos abaixo da missão dele para ajudá-lo nessa missão que ele tem. E a missão que ele tem é o quê? Resgatar todas as coisas para o propósito original de Deus. Aquele propósito que estava no Jardim do Éden antes da queda. Esse é o grande propósito, essa é a submissão. Então nós devemos ter essa mesma leitura. Hoje nós nos colocamos nessa missão de Cristo abaixo dele, olhando para ele, recebendo as ordens para cumprir, e da mesma forma a mulher está nessa missão que Deus deu para o marido, ela está sobre essa mesma missão, ela está debaixo dessa mesma missão, ajudando o marido a cumprir essa missão. Mais ou menos se fosse num exército, né? Então você tem o exército brasileiro, você tem o presidente do Brasil e você tem lá a Força Armada. O presidente do Brasil determina alguma coisa, a ordem vai para o exército, por exemplo. Aí o exército você tem as patentes lá. Então, por exemplo, um general recebe uma missão. O coronel está abaixo, ele está submisso a esse general. Porque ele vai para essa missão que foi recebida do presidente. Não é uma missão do general, é uma missão do país, dada pelo presidente do país, que o general tem que cumprir, e ele conta com o apoio do coronel, que também está debaixo dessa mesma missão, e é submisso. Ele olha para o general: bom, general, você recebeu essa missão, como é que a gente vai atuar juntos aqui para que essa missão vá se cumprir? Essa missão ela é cumprida sozinha? O general vai para a guerra lá e guerreia sozinho? Não, o general tem os coronéis, tem os majores, tem os capitães, os tenentes e daí por diante. Todos eles compõem uma unidade para que essa missão seja cumprida. É a nossa vida aqui. Nós começamos, por exemplo, numa família, é composta pelo marido, pela mulher e pelos filhos.
eles unidos cumprirão a missão. O marido não consegue cumprir a missão sozinho. A mulher não consegue cumprir a missão sozinho. Os filhos não conseguem cumprir a missão sozinho. Eles têm que se unir para isso. E Deus determina que nessa união o marido seja o cabeça, a mulher auxiliando ele em todas as coisas e os filhos também. Nós vamos aprender a viver com isso. Nós hoje temos dificuldade de entender isso porque, infelizmente, como eu disse, o machismo e o feminismo distorceram essa verdade. A gente entende outra coisa, né? A gente entende, por exemplo, quando fala a mulher tem que ser submissa ao marido, é ouvir a vontade dele sempre. Não é isso. Voltando ao exemplo do coronel, do exército. Se você tem um general, e você tem as várias patentes de generais, por exemplo. Um general chamou um outro general e falou, ó, você tem essa missão para cumprir, beleza? Beleza. Mas eu quero que você chame o coronel tal, porque aquele cara ele é especialista dos paraquedistas. Eu quero ouvir a verdade, eu quero ouvir o que ele tem aqui para nos dizer, para que a nossa missão tenha êxito quando os paraquedistas descerem. Então ele tem acesso também. Então, é a mesma forma a mulher, não é que a mulher está só submissa ali ao marido falando sim, senhor, ela tem também a função dela e ela vai se relacionar com Deus diretamente. Ela vai se relacionar com as pastoras, com as lideranças, né, diretamente, respeitando, e aí tem uma discussão se a mulher pode ou não falar na igreja, que não é o mérito aqui, mas eu acho que a mulher ela tem essa condição também, não é que ela simplesmente, ela vai entender essa posição e ela, quando demandada, ela vai estar agindo dessa forma, que é o homem também. O homem não pode chegar, é como eu disse numa liderança de uma igreja, eu não posso chegar lá numa liderança e falar o que eu quero lá, se não souber se é o momento apropriado, se a coisa que eu estou querendo é apropriada, se não é só minha vontade, se é a vontade de Deus, é a mesma forma, nós somos submissos a isso. Então, é a mesma dinâmica, a mulher precisa ser, né, submissa, entendendo isso então, que o marido é o cabeça da família, e é o cabeça da mulher, porque é uma determinação que vem do alto, e ele tem responsabilidade sobre isso, e ele vai ele deve cuidar da família como isso, porque aí ele fala aí na continuação no 23, né? Como Cristo é o cabeça da igreja, né? E traz esse conceito de corpo, né? Então, Cristo é o cabeça, sendo o líder desse corpo, que é a igreja, para salvar, para trazer a salvação para esse povo. Cristo está nos dirigindo, então, para sermos apresentados irrepreensíveis, santos e salvos na presença de Deus. O marido tem essa mesma função de conduzir a sua família em Cristo, porque não é o marido que salva, é Cristo que salva, mas o marido tem essa condição, tem essa obrigação, essa obrigação de dirigir sua família em Cristo para purificar tua família cada vez mais, santificar tua família cada vez mais, apresentar a salvação de Cristo e o amor de Cristo cada vez mais, para que a sua família cresça, para que a sua família evolua, para que a sua esposa cresça, a sua esposa. Então ela passa a entender essa mesma dinâmica. Quer dizer, se Cristo é o cabeça, porque Deus Pai determinou que ele é o cabeça da igreja, Deus Pai também determinou que o homem é o cabeça da casa e a mulher está se sujeitando a ele, nesta direção, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas a seus maridos. Então, é essa relação. Se eu entendi o evangelho, se eu entendi a vontade de Deus, se eu tenho a habitação do Espírito Santo, eu sei que eu sou parte de um corpo, que hoje é a igreja, que Cristo é o cabeça. E da mesma forma, eu sou parte de uma família que é parte desse corpo, que o meu marido é o meu cabeça, porque é a forma com que foi determinado, né? Aí nós entramos na área do marido. E aí vem o ponto importante, que é onde eu acho que vem a distorção. Por que a gente hoje não recebe, não aceita essa condição da mulher ser sujeita ao marido? Porque o marido distorceu o papel dele. E ao distorcer o papel dele de protetor, de orientador, de condutor, ele trouxe o que para a mulher? Esse desejo de liberdade. A mulher, na verdade, uma coisa legal, gente, para a gente pensar é o seguinte: como é a escravidão em Cristo e como é a escravidão no mundo. Nós hoje somos escravos de Cristo. Paulo fala muito disso. Só que Cristo vira em dado momento nos evangelhos e fala: vocês já não são mais meus servos, vocês são meus amigos. Então, a escravidão em Cristo tem a ver com amizade. Com amizade, gente. Com, né, tá junto. Já
a escravidão no mundo é de exploração. Você faz o que eu te mando porque eu quero ter benefícios sobre você. Olha a diferença das duas escravidões. Escravidão em Cristo, venha ser meu servo, venha ser meu amigo que eu te beneficiarei. Eu não estou me beneficiando, eu estarei te beneficiando. Já a escravidão do mundo é o contrário. Você é meu escravo, portanto você tem que me beneficiar. E o marido que deve conduzir, que quer amar a sua esposa, a primeira coisa que ele deve fazer, beneficiar a sua esposa em detrimento da sua vontade. Um exemplo bem claro disso. Quero ir para o futebol. Minha mulher tem um compromisso que não pode deixar, né? E ela então pede para que eu não vá no futebol. Não, senhora, eu mando em você, você vai ficar em casa e eu vou para o futebol. É o que o homem faz hoje. O homem que ama a sua mulher, um homem que entende o que é ser submisso a Cristo, vai falar assim, eu abro mão da minha vontade em seu favor. É um pouquinho disso. Então a gente vai entender que a submissão correta é muito disso. A pessoa que você está submissa, ela está te entregando. Enquanto no mundo hoje a pessoa que está submissa, estou te mandando, estou mandando em você. Então nós vamos ter que, como maridos, entender isso, que na verdade nós fomos chamados para beneficiar a nossa família, para beneficiar a nossa esposa e não ficar exigindo delas coisas. Cristo nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que nos entregou Cristo, o seu maior bem, o seu maior tesouro em favor da sua igreja, em favor do seu povo. Nós, maridos, temos que ter a mesma leitura, nós temos que amar a nossa esposa de tal maneira que nós devemos entregar tudo. É muito difícil, gente, eu sei disso, mas a gente precisa crescer nisso, é uma luta diária. Eu tenho essa luta, acho que todos vocês devem ter, ou todas as pessoas têm, mas nós temos que brigar. Isso por quê? Porque nós estamos fazendo isso por Cristo, por Deus e por nossa família. Porque esse é o propósito que Deus criou para a família. Esse é o propósito de liderança do homem. É a forma com que Deus determinou, e não a forma maldita, maligna, de trevas que o mundo hoje dirige a condição do marido. E a gente muitas vezes acaba caindo nessa condição. Então isso é algo que deve nos chamar a atenção e deve nos fazer lutar diariamente, né, com isso, né? Que a gente possa amar nossas esposas. E aqui ele fala maravilhosamente, né? Como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ou seja, é entrega e não exigência. É entrega, não exigência. Isso é importantíssimo para a gente. E com qual propósito? Santificação, purificação, e aqui ele fala algo maravilhoso que a gente tem dito, purificação pelo lavar da água mediante a palavra de Deus, para que a gente possa conduzir a nossa família em santificação e purificação pela palavra de Deus, falando, meditando, dirigindo, né? Usando o Espírito que Deus hoje, não usando não, né? A palavra é errada, permitindo com que o Espírito nos use nessa condição. Com qual objetivo? Do mesmo objetivo que Deus, por meio de Cristo, tem anseia por apresentar a sua igreja gloriosa, para que as pessoas olhem para a igreja e conheçam a sua glória, da mesma forma. O marido também faça isso para que ao olharem para sua esposa, ao olhar para sua família, eles vejam a glória de Deus por meio da família. A igreja seja gloriosa por meio de Cristo e a família seja gloriosa por meio do marido, que é usado por Cristo conforme o Espírito Santo e a vontade do Pai. Esse é o grande, né, é o nosso anseio, é o que a gente deve, né, conduzir. Ele fala aqui sem mancha, sem ruga, sem nada, santa, inculpável. Esse é o objetivo de Cristo com a igreja e esse deve ser o objetivo do marido com a mulher. Ele fala, né, da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua esposa como seu próprio corpo. Aí é uma coisa maravilhosa. Juntou uma só carne, ele vai começar a falar desse assunto, né? Então passamos a ser um só. Não somos mais eu ou minha esposa, o marido e a esposa. Somos um só. E aí aqui vem a grande dificuldade nossa. Eu confesso que eu tenho essa dificuldade. Penso que todos os seres humanos, todos, sem exceção, não entendo que tem alguém que... Pode ser que tenha alguém um pouco mais avançado, outros menos, mas todos sofrem disso. A gente sair do nosso eu e ir para o nós.
Já não sou mais eu quem vive, somos nós que vivemos. Hoje eu e minha esposa fazemos uma só carne, e aqui está a grande dificuldade. A gente entender isso, a gente poder, né, fazer o anseio. Eu penso que todas as mulheres e todos os homens, eles ficam tristes por isso, porque muitas vezes a gente quer a nossa vontade atendida muito mais do que a gente atende à vontade dos nossos cônjuges. E aí vem o problema de muitos casamentos, e a gente precisa ter noção. E o marido, como cabeça, é alguém que tem que dar um passo à frente. O marido é alguém que tem que se apresentar para que ele possa realmente crescer com a sua família e a sua família seja apresentada santa, irrepreensível, entender que é um só corpo e agora eu tenho que agir da mesma forma. Se a minha esposa deseja algo, como é um corpo só, eu desejo o que ela deseja. É difícil, mas é uma briga que nós devemos, né, brigar. Ele fala, né, quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Então olha o peso que ele dá. Você quer se amar? A gente fala hoje, é engraçado isso, né? Que a gente fala isso hoje nesse negócio da autoestima, né? Você precisa se amar mais, nem que você saia do seu casamento. E ele está falando o contrário, quanto mais você ama a sua esposa, mais você vai amar a si mesmo. Olha que contraponto, né? E aí a gente pode pensar, gente, mas a minha esposa, meu marido faz isso, e pede para Deus. A gente está diante, gente, do Deus que determina todas as coisas, que não deixa um filho desamparado, que não coopera para o bem daquele filho. Peça e vos será dado. Se tem algo, e peça nos dois sentidos, né? Porque às vezes a gente acha que o problema está com a outra pessoa, mas o problema pode estar em nós mesmos. Então, entregue a situação diante de Deus, se tem algo que desagrada, e fala, Senhor, trabalhe essa situação. Seja no meu coração, seja no coração do meu cônjuge, trabalhe para que nós possamos ter esse entendimento de unidade, para que nós possamos ter esse entendimento que só vamos amar a nós mesmos quando amarmos primeiro o nosso cônjuge. Olha que coisa interessante, é isso, gente, é isso. A gente só aprende a amar quando a gente ama primeiro. Só que o mundo hoje ensina o contrário, ame quem te ama. Ou seja, quer que você seja amado primeiro para depois amar, que é o contrário. Ama, cara, e olha que Cristo nos amou, a gente não pode esquecer disso. Cristo nos amou quando éramos inimigos. Cristo não esperou a gente dar um passo, Cristo não esperou a gente, né? Senhor! Não, quando a gente andava com o pé no mundo, nas trevas, na escuridão, Ele foi lá e nos amou. Ele expressou o seu amor. É da mesma forma. Então, entregue o seu amor, que você vai se amar a si mesmo, né? Ele entra aí agora no oposto, né? Porque ninguém pode odiar seu próprio corpo, né? Antes cuida desse corpo, alimenta esse corpo, né? Por quê? Porque agora, da mesma forma então que você se cuida pessoalmente, você está cuidando do seu relacionamento, porque você entende que agora é uma união única, né? É uma união única, é isso mesmo, né? Só pode ser uma união, né? Entre homem e mulher. Então é isso. Vocês agora vivem num só. Então, da mesma forma que antes você se cuidava para você mesmo, você cuida do seu casamento, porque você passa a entender que é uma só carne. E de novo ele chama a atenção nossa, que é o que Cristo faz com a igreja. Cristo não se enxerga sozinho. E aqui eu queria fazer um parênteses importante, gente, para a gente também pensar nisso na igreja. Cristo está pensando na igreja como um todo. Se eu estou vendo um irmão do meu lado em dificuldade em várias áreas, em vários assuntos, eu não ajudo a esse irmão, né, se curar disso, eu não estou colaborando para esse corpo em Cristo. E Cristo está olhando para o corpo. O corpo está doente. Então é um desejo que a gente deve ter na igreja também, de em vez de ficar criticando, em vez de ficar recriminando, né, disciplinando sem contexto, é a gente amar aquela pessoa. Orando pela cura dela, porque Deus também é poderoso para trazer sabedoria e cura para ela. Tratando com amor, tratando com o irmão, olhando para uma pessoa, uma parte do corpo que está em dificuldade, portanto o corpo inteiro está em dificuldade, eu estou em dificuldade, né? Então isso é importante, só esse parênteses é importante, né? E ele fala por isso, né? Pois somos membros de um só corpo. E aí ele entra no 31 falando exatamente o que a gente vê em Gênesis, né? Deixa o homem, deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então o casamento é a expressão plena. Nós não podemos esquecer que na Terra a expressão da relação da Trindade deve ser o marido e a mulher. Se tem uma condição que a gente pode chegar mais perto disso, é o relacionamento marido e mulher.
sermos um só. Mais uma vez, distorcemos isso de forma muito grande, mas temos o chamado para restaurarmos isso, para vivermos em uma só carne, para buscarmos isso, que a gente possa desejar essa relação. Em vez de a gente ficar brigando se deve ser submisso, se não deve ser submisso, vamos brigar para a gente ser um só. O dia que a gente entender, o dia que a gente parar de olhar para esse texto e ficar falando de submissão e trocar esse texto para união, uma só carne, a gente vai avançar muito mais. Às vezes a gente fica discutindo, tem que ser submisso. Sim, fala aqui, que a mulher tem que ser. Esquece. Vamos brigar pelo contrário, vamos brigar para a gente ser um. Porque o dia que a gente for um, já não tem mais problema. Você já se submeteu, você já se submeteu a Cristo, já se submeteu, entendeu? Então, que a união possa ser, nos casais, o ponto-chave. Não se um é submisso e o outro não é. Isso vai ser natural, vai acontecer naturalmente, porque o Espírito vai estar ali e o Espírito vai conduzir para o que deve ser conduzido. Né? Mais ou menos, é lindo na Bíblia quando a gente vê a história de Priscila e Áquila. Que lindo, né? Eles são toda hora mencionados em dois. Os dois, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila e Áquila, Priscila. Olha que expressão, que é a mesma coisa que eu falei. Quando a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho... É único, é uma só carne, são 3 pessoas, uma só carne, é um casal com dois, um marido e uma mulher ali, e uma hora fala Áquila primeiro, outra hora fala Priscila, olha como isso passa, já não tem mais sentido. Eu penso que eles viviam a plenitude ali, plenitude no sentido do que poderia se alcançar ali, né? O mais próximo do que poderia se alcançar dessa união, né? Eles viviam aqui, né? Eles estavam unidos e passavam essa sensação aqui de ser uma só carne. Aí ele entra, esse é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. E aqui é esse mistério. A igreja hoje não se pensa aqui, né? Não se enxerga como um corpo, a gente está muito mais preocupado com nós mesmos, ainda com o individualismo. Nós perdemos essa conexão que nós somos igual à Trindade, que devemos ser igual à Trindade, que Cristo deseja isso, que seja um corpo perfeito, harmonioso, um corpo que o que está se sujeitando entende ao que está sujeito, que está... Aquele que está liderando sabe liderar da forma correta. É esse mistério que a gente tem dificuldade hoje, porque a gente foi para o individualismo, enquanto Deus nos chama para o coletivo. Por isso que a gente não deve deixar de congregar. Não é porque eu tenho que ir numa igreja ou não, é porque eu sou chamado para viver num coletivo. Eu já não sou chamado para viver o eu sou chamado para viver o nós. Eu não sou chamado para viver só a minha família, eu sou chamado para viver a família de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado, e isso que a gente deveria ter esse mistério cada vez mais revelado, a unidade, o mistério da sujeição uns aos outros, por temor a Cristo, para que sejamos unidos, para que formemos um único corpo. Imagina, a gente está falando do marido e mulher fazer uma só carne, imagina quando a igreja for uma só carne. A hora que eu ver um irmão passando mal, eu me senti mal, a hora que eu ver um irmão desamparado, eu me senti desamparado. Esse é o aspecto da fraternidade. É aí que nós vamos ser fraternos. Não tem outra forma. Então esse é o grande mistério que a gente deve orar para que Deus revele para a gente cada vez mais, para que Deus enche o nosso coração para a gente buscar isso. Porque infelizmente hoje, e eu estou dizendo para vocês que eu luto com isso também, é o individualismo. A gente está num mundo imerso do individualismo e nós somos chamados para o coletivo. E esse individualismo afetou o casamento, afetou o relacionamento marido e mulher, e hoje está sendo chamado para um coletivo dentro da vontade de Deus, conforme o jeito que Deus determinou. Né? Isso é importantíssimo, esse é um mistério que a gente deve, né, ter revelado. E ele continua até falando para explicar esse mistério, né? Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Então olha aqui, vivendo num só, com respeito, o homem tratando a mulher com muito amor, com amor também, para que a vontade de Deus seja revelada por meio do casal, que naturalmente ao viver assim vai impactar os filhos também, que vão formar uma família, que podem impactar uma igreja, que podem impactar uma cidade, um estado, um país, o mundo. E o corpo de Cristo, que é o grande objetivo de tudo, cresce, se une, vive com o propósito de ter um cabeça, de ser unido por meio do Espírito. Cumprindo então
a vontade de Deus e revelando Deus, porque Deus se revela na unidade. Deus não se revela no individualismo, ele se revela na unidade. E esse é o nosso chamado, o nosso propósito, que a gente possa cumpri-lo aí da melhor maneira possível. Amém? Era isso por hoje, gente. Mais uma vez um estudo lindo, saio, né, desafiado, acho que vocês também, né? E que a gente possa realmente entender. Mexeu muito comigo esse texto, espero que produza resultado no meu coração. Vou orar para que o Espírito Santo me capacite para ser um marido melhor, um marido mais próximo disso. Estou longe disso, estou longe, preciso muito da orientação do Espírito Santo, que a gente possa, né, também orar uns pelos outros para a gente entender tudo isso, amém? Eu vou orar então terminando e aí a semana que vem nós nos vemos de novo. Papai, muito obrigado. Como a Tua palavra é viva, como a Tua palavra nos desafia, ela entra realmente cortando juntas, medulas, ela entra nos dilacerando. Porque hoje, infelizmente, o pecado ainda reside em nós, mas sempre que a gente olha para a Tua palavra, parece esse raio-x que a gente faz no nosso interior nos mostra essa nossa, né, depravação, essa nossa distorção das coisas. É tão legal isso, porque isso é um tratamento que o Senhor faz. Parece que o Senhor está ali limpando. É o que o Senhor nos disse hoje que Cristo tem feito por nós, limpando as nossas manchas, tirando todo o nosso pecado, para que a gente possa caminhar em santidade. Isso tem feito muito bem para nós e penso que o Senhor tem nos abençoado muito com isso. E pedimos mais, papai, pedimos mais, desejamos mais. Que o Seu Espírito Santo nos alcance mais e mais, que a gente possa buscar e parecer com Cristo mais e mais e mais. Por favor, nos capacite com mais. Nós te agradecemos demais por tudo que o Senhor já tem feito, mas pedimos mais, que o Senhor capacite a cada um de nós, para que a gente possa caminhar por estes caminhos. Que a Tua palavra encontre guarida no nosso coração, que ela transforme o nosso coração e nos faça então cada vez mais santos e irrepreensíveis para quando o Senhor voltar e nós aí sim vivermos um corpo pleno, perfeito, justo, santo e agradável. Mas desde já agradecemos mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e consagramos as nossas vidas ao Senhor. Gostaríamos de pedir também por essa semana que o Senhor nos dirija, nos abençoe, nos livre de todo mal, que a gente possa no próximo sábado estarmos unidos novamente para estudarmos aquilo que o Senhor nos tem a ensinar e possamos crescer na Tua verdade e na Tua vontade. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. É isso, gente. Até a semana que vem. Forte abraço para todos nós aí.